Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso. Presidente, sobre o congelamento dos gastos públicos, né, que acabou aí, que foi aprovado, de que forma ele pode afetar a autonomia administrativa e financeira do judiciário brasileiro, hein? Só para nós termos uma ideia a respeito da Justiça Federal. Em 2016, nós tivemos um corte de 30% no custeio e 52% no investimento. Ou seja, em 2016, nós tivemos um orçamento já cortado. A aprovação da PEC 55 pelo Senado Federal, ela diz que esse orçamento de 2016 ficará congelado durante 20 anos. E o que é pior, não se poderá restituir, ou seja, não se poderá colocar no lugar de um juiz que se aposente ou que ele venha a falecer um outro juiz mediante concurso. Então isso fará com que, obrigatoriamente, a Justiça Federal tenha que fechar varas. Então, em um país que a população aumenta em 1% anualmente, nós teremos uma situação muito grave daqui a 10 anos. Em 2000, nós tínhamos uma população de 173 milhões no Brasil. Em 2016, nós temos uma população de 206 milhões. O Brasil, continuando a crescer nesse mesmo ritmo, daqui a 20 anos, nós teremos uma população de pelo menos 220 milhões. Se nós temos uma população de 220 milhões e esse crescimento da população não foi previsto dentro da PEC 55, que é a chamada PEC dos gastos públicos, é evidentemente que os serviços públicos sofrerão, os serviços públicos diminuirão em uma época de crise que a população mais precisa dos serviços públicos. E nós não podemos deixar de ver que o judiciário presta um serviço público, que é a prestação jurisdicional. Mais pessoas buscarão o judiciário. Se mais pessoas buscarão o judiciário, mais estrutura o judiciário deveria ter. Mas, pelo contrário, a estrutura do judiciário ela diminuirá. Por isso é que nós nos posicionamos desde o início contra essa PEC, porque ela deveria, pelo menos, ter previsto o orçamento de 2015, a projeção do orçamento de 2015, que não houve esses cortes. Mas projetar o orçamento de 2016 com cortes tão drásticos como aqueles que ocorreram, isso pode gerar uma situação no Brasil de bastante dificuldade. Quando se fala na saúde e educação, também se leva em consideração justamente esse crescimento. Ora, o orçamento aplicado na saúde e educação em 2016, ele não poderá ser o mesmo orçamento aplicado daqui a 10 anos. Como é que a AJUF pretende ampliar os esforços no combate à corrupção? Olha, essa é uma pergunta importante. Deveriam ser aprovadas instrumentos para melhorar o enfrentamento à corrupção. Nós propusemos um deles, que foi o whistleblower. Esse é uma figura que hoje já existe na Inglaterra, existe nos Estados Unidos, que é o chamado reportante do bem. Infelizmente, foi uma proposta nossa que a Câmara não acolheu quando da aprovação das 10 medidas. Esse era um instrumento. É preciso também que nós avancemos na questão da transação penal, melhorar a transação penal, aumentar a possibilidade de transação penal. Hoje, só pode haver transação penal nos crimes cujas penas máximas representam a 2 anos. É preciso que essa pena seja aumentada para se fazer uma transação penal. Isso também diminuiria o custo do processo na primeira instância, ou seja, que são processos menos graves, aqueles crimes que não fossem praticados contra a pessoa do ponto de vista da violência ou da grave ameaça, e faria com que os juízes tivessem tempo para se dedicar aos crimes de grande repercussão, aos crimes
de gravidade acentuada. Então, nós aumentaríamos a transação penal e possibilitariam que os juízes pudessem se dedicar com mais tempo a esses crimes que nós consideramos crimes graves. Essas medidas elas seriam importantes. Infelizmente, nós caminhamos no sentido inverso, que é no sentido de se punir o juiz. Ao invés de se tentar punir com mais gravidade aqueles que desviam dinheiro público, se estão tentando punir os juízes e os promotores, que são justamente os encarregados de denunciar e de julgar os casos de corrupção.